Queridos amigos, então como é que foi a vossa semana? Amigos mais novos, o tio Bernardo hoje tem uma história para vos contar. Estão a ver esta mochila? Sabem o que é que está lá dentro? Nestas semanas que se arrastam e nesta jornada em que estamos a aprender, lembremos que como igreja nós temos uma missão, um papel a cumprir. E eu há pouco disse que ia contar uma história. E como é que começam umas histórias? Era uma vez. Exatamente. Era uma vez um menino que estava entre a multidão a ouvir Jesus. E quando chegou a hora da refeição, praticamente ninguém levava comida, a não ser este menino que na sua mochila tinha 2 pães e 5 peixinhos. E entregou-os a quem? A Jesus, exatamente. Amigos, o papel da igreja é tirar da mochila a fé para que o Senhor Jesus a multiplique. É tirar da mochila a esperança para que o Senhor Jesus a multiplique. É tirar da mochila a confiança para que o Senhor Jesus a multiplique. A função da igreja é partilhar também. Partilhar o pão, partilhar o peixe, partilhar o afeto com quem necessite. E deixar que o Senhor multiplique tudo aquilo que tu trouxeres. Semeiem na vida uns dos outros, especialmente na vida daqueles que não têm a esperança do Evangelho. Semear boas novas. Semear o Evangelho. Vamos agora cantar juntos e depois de ouvirmos uma mensagem inspiradora pelo pastor Alexandre Dias, eu vou voltar. Até já. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sabemos quando é que vocês vão estar juntos connosco, mas vamos juntos louvar ao Senhor hoje. Amém? Vai ser diferente, mas vai ser bom. Digno das melodias que hei de cantar, digno eternamente do meu louvor, digno de cada sopro do meu respirar, vivo para ti. Jesus, o nome acima de todos os nomes. Jesus, o único que pode salvar. Digno de cada sopro do meu respirar, vivo para ti. Santo, és inigualável, és incomparável, penso em ti maravilhado, mostra-me quem és e enche-me de ti, guia-me em amor aos que me cercam. Jesus, o nome acima de todos os nomes. Jesus, o único que pode salvar. Digno de cada sopro do meu respirar, vivo para ti. Santo, és inigualável, és incomparável, penso em ti maravilhado, mostra-me quem és e enche-me de ti, guia-me em amor aos que
Santo és tu, Senhor. Não há ninguém como tu. Ninguém se pode comparar a ti. Recebe a adoração, recebe o louvor, Senhor. Vem do nosso coração para ti. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço para vocês. Olá, igreja, mais uma vez, tão bons, espero que estejam todos bem. Nós aqui por casa continuamos bem como a semana passada, talvez até melhor, porque vamos começando a habituar. Já fizemos uma série de invenções cá em casa, temos estado a trabalhar, é bom não estar parados. Quem diz que a quarentena é para se fazer tédio ou para se criar tédio? Não é, é para fazer muita coisa que até já se dava para fazer as outras semanas todas anteriores. Espero que estejam bem, que Deus os abençoe e espero que nós agora possamos crescer juntos e ser edificados na partilha da palavra. O assunto que eu hoje trago fala sobre perseverança cristã. Eu acho que é um assunto muito necessário nós falarmos neste momento que estamos a ser testados nesta área. Então o texto que eu gostava de trazer e que nós pudéssemos partilhar juntos encontra-se em Hebreus, no capítulo 4, e é dos versos 14 a 16. O tema: podemos confiar plenamente em Cristo, mesmo no meio do Covid. Ok? Então vamos lá. Ocorrem várias situações na nossa vida diária que exigem a nossa perseverança. E que ela é reconhecida, esta qualidade, ela é reconhecida por uma pessoa que não desiste com facilidade, ou ainda aquilo que é conseguido por muita insistência. Esta situação que nós vivemos, a do Covid-19, está a ser um grande desafio a vários níveis. Já começámos a ouvir sobre os resultados que eram apenas expectáveis, há umas semanas atrás, mas agora conseguimos perceber o impacto real que isso está a ter na sociedade, quer a nível pessoal ou coletivo. Isto está a acontecer. E quando uma situação destas acontece, o nosso mindset, o mindset da sociedade, ele é reconfigurado. Agora, o que é isto do mindset estar a ser reconfigurado? Vamos por partes. Entende-se por mindset a forma que consideramos a construção de uma mentalidade, ou seja, a forma como os valores e as prioridades estão organizados. E neste momento vemos-nos forçados a fazer essa reorganização, a perceber o que é que na realidade tem valor e o que é que na realidade tem prioridade. Por exemplo, isto está a ser verificado nas mensagens que os jogadores de futebol estão a enviar ao enaltecer os nossos profissionais de saúde pelo seu contributo de vida e de esforço. Isto é a nível mundial, mas estou a falar agora dos portugueses que temos visto. E nesta altura eles estão a salvar vidas. Agora, a sociedade neste momento reconhece que uma coisa é entreter e outra é salvar. Estamos a ser obrigados a pensar nisso. E deste modo, com as suas mensagens, os futebolistas estão a entregar-lhes a faixa que têm de importância, a faixa de importância que eles têm dentro da sociedade. Ou seja, nós estamos a reconhecer e a reorganizar os nossos valores, o real valor e a prioridade que a vida tem. Há bem pouco tempo não se falava sobre os profissionais de saúde, nem a situação de emprego deles. Até se ouviu assim umas coisas de greves de enfermeiros, mas que ninguém deu valor a isso. No entanto, as notícias que pairavam e que eram muito agressivas todas as semanas, a toda a hora, eram os contratos multimilionários, de loucura até, acerca dos futebolistas e destas mudanças, transferências financeiras entre clubes de futebol. Neste momento, isso já não conta. É secundário, eu até poderia dizer que não conta mesmo. Já é melhor nem falar ainda sobre o caso da desvalorização da própria vida quando o nosso governo, de uma forma muito silenciosa e sorrateira, legalizou a eutanásia. Mas isso é outra conversa. Agora, o que é que isto tudo tem a ver com a palavra de Deus? Tudo. A meu ver, tudo. Porque é nestas alturas que vemos de que fibra somos feitos. E aquilo que importa na realidade. Qual é a origem da nossa perseverança? O que é que nos mantém a não desistir? Independentemente das situações que enfrentamos, financeiras, perseguição, e estou a falar de valores, ok? Sofrimento ou outras dificuldades, devemos ser leais à fé que professamos. Isto quer dizer que devemos ser fiéis naquilo que acreditamos. É aqui que reside toda a diferença. Examinaremos pela palavra de Deus
o que devemos considerar as razões e pelas quais são que cada cristão deve depositar a sua fé. E falo mesmo de confiança perante as grandes dificuldades da vida. Agora, o que é que isto quer dizer? Vamos ao texto. Hebreus 4, 14 a 16. E diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu vou querer dividir isto em 3 pontos principais e cada ponto principal está assente num versículo. Ou seja, temos um ponto principal para o 14, um ponto principal para o 15 e um ponto principal para o versículo 16. E no primeiro ponto do verso 14, nós podemos ver que podemos confiar plenamente em Cristo, porque Ele conquistou uma vitória e reservou um lugar para nós. E vemos isto em 2 situações, 2 expressões que nós vemos no verso. Reter firmemente. Ora, a expressão que está ali, e no grego, deriva de um grego, de um original, diz que significa força. Ou seja, significam que devemos segurar com firmeza, com todas as nossas forças. Vemos uma comparação disto relativamente às palavras que foram registadas também em Marcos, no capítulo 7, no versículo 8, que diz que os fariseus, eles guardavam ou não abdicavam das suas tradições, por nada, por viesse quem viesse, fosse quem fosse, eles não abdicavam das suas tradições. E elas seguravam-nas, ou eles seguravam-nas firmemente. Ou outra expressão que nós encontramos é penetrou nos céus. O que é que isto quer dizer? Esta é a grande razão do porquê de nós devermos reter firmemente. Porque esta razão do penetrou nos céus diz que nós devemos segurar com firmeza a nossa fé em Jesus, porque Ele provou quem Ele dizia ser. E nós vemos isso. Ele é o Filho de Deus. Qual é a prova? Porque Ele ressuscitou. E porque Deus o ressuscitou dos mortos, Ele provou o seu poder e deu a Jesus um nome que é sobre todo o nome. E Ele foi recebido em glória. E nós vemos que penetrou nos céus. Ele está ao lado, à destra do Pai. E nós aí vemos que esta é a nossa segurança. Uma ilustração relativamente à vitória. Como é que nós podemos viver esta vitória? Em Colossenses 2,15 diz o seguinte: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Da mesma forma, reparem que um general, quando acabava uma batalha, ganhava aquela batalha, ganhava aquela guerra, atrás do seu carro ele trazia todos os inimigos derrotados, para os expor publicamente, sem armas, sem nada, na sua sujeição a um novo governo. Jesus fez exatamente a mesma coisa com os grandes problemas da humanidade. Eles foram todos derrotados por Jesus. O medo, o pecado e a morte. E o próprio Satanás. Todos derrotados, todos expostos publicamente. A aplicação que nós podemos ver isto é que a ressurreição de Cristo, a sua ascensão e o seu lugar à direita de Deus são a nossa garantia. A nossa garantia de vitória contra todas estas coisas que eu acabei de dizer. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Lembre-se disto nos seus conflitos diários. Nós não lutamos contra nada nem ninguém para obter um lugar de vitória. Nós lutamos a partir de uma posição de vitória que Cristo alcançou para nós. Segundo ponto, versículo 15, diz que nós podemos confiar plenamente em Cristo porque Ele conhece, entende e compadece-se de nós em todas as nossas dificuldades. Diz que Ele compadece-se. O que é compadecer? Esta palavra significa sofrer juntamente com ou ter compaixão. Esta palavra nós conhecemos bem, mas a aplicação dela, vamos ver. Em tudo foi tentado. É uma outra expressão que também encontramos no verso 15 e que completa. Estas duas completam a ideia geral. Porque não há nada que nós possamos viver ou passar ou sofrer que Ele não tenha tido já vitória. Ele não está a ver de fora a nossa situação. Ele está connosco na nossa situação, a lembrar-nos diariamente
desde o momento de dizer que nós já temos a vitória nele. Então uma ilustração que nós podemos ver que ele não está de fora, nós conseguimos ver isso em João 11, dos versos 32 a 35, que diz que Jesus estava com Maria na morte do seu irmão Lázaro e ele ficou profundamente tocado, comovido e perturbado. E ele mostrou todos esses sentimentos através de uma expressão que nós também a temos, que foi através do choro. Vemos isso no versículo 35. Então a aplicação que nós podemos ver isto é que Cristo tem compaixão. Ele está a sofrer connosco no mesmo lugar, mas não por causa da situação, mas Ele quer nos extrair de lá, Ele quer nos levar até onde Ele já está, à vitória dele. Não importa a sua origem ou o tamanho da sua dificuldade. Jesus já conquistou para si uma vitória e um lugar. Terceiro ponto, significa, e daí nós vemos a expressão que nós vemos lá em tempo oportuno, significa que iremos receber ajuda na hora certa. A nossa parte é confiar. Se acha que já está há muito tempo, continua a confiar. Se acha que está há pouco tempo, continua a confiar. É na hora certa que Ele nos vai ajudar. E a nossa parte é confiar. Confiança, o que é que isto é? E esta expressão que está ali deriva da ideia de nós podermos falar abertamente, sabe? Com toda a substância, com toda a certeza de que aquilo que nós estamos a falar é completamente verdade. Vai acontecer. Nós não estamos a adivinhar se vai ou não. Vai acontecer. O que significa que podemos confiar abertamente e de que a nossa abordagem vai ter uma resposta. A nossa situação vai ter uma conclusão, uma resposta dada por Deus. E a ilustração que nós podemos encontrar aqui é que Jesus exerceu confiança ao dizer num momento de grande agonia e dor, disse a uma pessoa que estava ao lado dele, numa cruz também, a sofrer fisicamente o que ele estaria a sofrer em termos de estar crucificado numa cruz, e ele exerceu essa confiança. Ele disse, na verdade te digo, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele não estava a olhar para a circunstância, ele já estava a mostrar aquilo que ele já tinha conquistado para todos nós. Então tem confiança. Jesus já está a tratar da solução. Até nos últimos momentos da nossa vida podemos encontrar ajuda na hora certa. Confie. Todos os cristãos devem reter de forma firme a sua confissão, em tempos de grande dificuldade e em tempos de grande necessidade. Estamos a passá-las. O meu desafio é que aceite Hebreus 4, 14 a 16 para si, no seu coração, e use-o em tempo de dificuldade e em tempo de grande necessidade. Escreva-o, memorize-o e assim ele estará sempre consigo e a falar diretamente a si, à sua mentalidade, a transformá-la para você ter a certeza da vitória que Deus já alcançou para si, em Cristo e do lugar que tem reservado para si. Então resta-me dizer-vos uma boa semana, memorizem os versículos e vivam esta certeza que em Cristo nós temos vitória. Confie nele. Uma boa semana, igreja. Obrigado, Alexandre. Nesta semana, habitualmente, nós faríamos as ofertas dizimais. Na realidade, a igreja não fechou e o seu apoio continua a ser fundamental para que continuemos a apoiar as pessoas. E, como já sabe, pode contribuir pelo MBWay ou por transferência bancária. Eu sei que alguns irão passar por dificuldades, mas também sei que é Deus quem supre todas as nossas necessidades. Sabemos que Deus é soberano e que Ele continua a cuidar de nós. E o meu apelo é que vocês continuem, como sempre, a contribuir de uma forma generosa.